Muito bem, sejam bem-vindos e para nosso encontro de hoje, né? Eu pedi aí que vocês separassem algum um objeto especificamente ou um alimento específico aí que te remetesse, né? Que te fizesse recordar de uma pessoa específica. E aí, vocês conseguiram? Deu tempo de trazer aí algum alimento específico, enfim, trazer algum objeto que recordasse, que te fizesse recordar de uma pessoa especial, de uma situação especial. Conseguiram separar aí esse objeto ou um alimento específico? Beleza. Para as pessoas que não conseguiram, né? Que não conseguiram aí encontrar um objeto específico a tempo para trazer hoje para a aula, vocês podem, né, fechar os olhos por um instante e pensar, né, qual é o alimento, qual é o objeto que, que você gosta, que te faz trazer boas sensações, que te faz trazer bons sentimentos, boas recordações, ou qual alimento que te faz recordar da sua fase de infância, ou alimento que sempre que você ingere, você lembra de alguém específico com muito carinho, que prepara ou preparava esse alimento para você. Você pode fechar os olhos e imaginar esse alimento, o sabor desse alimento, imaginar o cheiro desse alimento, sentir no seu corpo. Ou um objeto que seja, talvez um urso de pelúcia, que desde a sua infância você tem, ou uma roupinha sua de quando você era bebê e aí os seus pais guardaram. Enfim, se caso você está com esse objeto ou com esse alimento aí em mãos, olhe para esse objeto, olhe para essa comida, sinta o cheiro, lembre de quais foram os processos de preparação desse alimento. E, enfim, quais são as sensações, os sentimentos que esse alimento te traz? Bom, para esse exercício introdutório hoje, eu quero compartilhar o seguinte: o objetivo é te fazer recordar, te fazer relembrar e, especificamente, fazer com que o seu corpo recorde, relembre, reviva essas sensações e ao imaginar ou relembrar daquela pessoa, daquela situação específica, você observe como que o seu corpo ele vai pulsar, como que o seu corpo está reagindo quando você olha ou quando você imagina esse alimento especificamente. Quais são as partes do seu corpo que você sente que está pulsando de uma forma mais intensa? Por exemplo, se você tem uma comida que você gosta muito. Então, uma comida lá que sua mãe preparava com o maior carinho e que talvez no momento você não esteja com ela em mãos, mas que você consegue recordar e lembrar de todo o passo a passo, né, que sua mãe fazia, os esforços dela em preparar aquele prato para você, para sua família. Observe como que o seu corpo ele vai reagir diante dessa recordação. O objetivo desse exercício é justamente para que você observe, para que você sinta e identifique o que te falta. O que acontece? As rupturas emocionais familiares precoces, principalmente ali no vínculo entre a mãe e o filho, desencadeia efeitos que permanecem em nosso inconsciente e em nosso corpo.
situações, e por isso que eu falo que o alimento, um objeto específico que nós guardamos com muito carinho, aquelas memórias em relação àquele objeto têm memórias muito profundas, relacionadas ali com alguém especificamente. Então, por exemplo, no meu caso, um dos meus alimentos favoritos é bolo. Então, esse alimento me traz boas recordações, trazem boas sensações. E essas memórias, ela me remete a alguém especificamente, né? No caso aí, minha mãe, quando eu era criança, preparava bolos. E o nosso objetivo com esse exercício é de justamente resgatar essas memórias, esses sentimentos, essas sensações que em alguns casos ficam, ou melhor, em todos os casos, essas nossas memórias, elas ficam registradas em nosso inconsciente e em nosso corpo. E aí, em alguns casos especificamente, algumas pessoas, devido às circunstâncias da vida, têm memórias, vamos dizer assim, um tanto quanto traumáticas em relação a um objeto, em relação a um alimento específico. Sempre que come ou sempre que sente aquele cheiro daquele alimento, recorda de forma negativa daquela pessoa ou dos eventos traumáticos relacionados àquela comida, àquele objeto. Então, esses efeitos ou sintomas, quando nós vamos ignorando com o passar do tempo, apesar de a gente não querer lembrar, ou se a gente lembra, a gente faz de tudo para esquecer rapidamente, tudo isso vai ficando registrado em nosso inconsciente. No entanto, tudo aquilo que nós vivenciamos e que de alguma forma nos causa dor, tudo aquilo que nos faltou e que nós hoje buscamos, né, compensar de alguma maneira, muitas vezes nos levam a demonstrar ou reprimir o máximo possível determinadas características comportamentais e emocionais e que, por considerarmos impróprias, nós buscamos reprimir com toda a nossa força essas nossas características. Então, imagine a seguinte situação. Você, quando criança, gostava bastante de um determinado objeto, ou gostava de uma comida, e ali, quando você ia comer, você tinha determinados comportamentos, você falava muito, ou você se expressava de alguma determinada maneira, que ali, para o meio familiar, os seus pais encaravam aquilo como impróprio. Então, menina, cala a boca. Menina, não pode falar na hora de comer. Menina, tira os braços de cima da mesa. E todos esses condicionamentos, todas essas questões aí ao longo da sua vida, foram gerando comportamentos, mecanismos, aonde você foi entendendo que, poxa, para que eu possa me adequar às normas da minha família, eu preciso seguir esses padrões. Então, determinadas posturas que eu tenho, determinados comportamentos, é inapropriado. Eu não posso, enfim, falar de boca cheia, não posso estar conversando na hora da comida. Há alguns padrões, algumas normas que para a sua família são consideradas inaceitáveis. E aí, dessa forma, o que é que você faz? Poxa, para que eu não fique sendo chamada a atenção pelos meus pais, para que eu não apanhe, então eu preciso aqui mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de me comportar. Isso não apenas na mesa, os comportamentos à mesa, mas na vida de uma forma geral. E aí, com o passar do tempo, diante dessas experiências, você vai observando, é impróprio eu falar muito alto, eu conversar muito alto, eu rir muito alto, eu conversar muito. Então, para minha família, eles não gostam disso. Então, é melhor eu ficar mais aqui na minha, me fechar mais. Então perceba que, ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas vivências e de acordo com o que nós observamos, nós vamos reprimindo a nossa capacidade, né? A nossa força de lidar, de nos comportar. Vamos reprimindo as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira como nós nos lidamos nas relações de uma forma em geral. Então, tudo aquilo que tentamos esconder,
tudo aquilo que nós reprimimos, tudo aquilo que nós rejeitamos, tudo aquilo que nós ignoramos em nós mesmos e em outras pessoas que estão aí à nossa volta, formam o que chamamos de sombra, ou seja, aquele nosso lado que nós, vamos dizer assim, consideramos como sendo algo sombrio, como sendo, não sendo algo tão agradável, e que dessa forma não podemos expressar, não podemos demonstrar, e principalmente permitir que outras pessoas conheçam esse nosso lado sombrio. No entanto, quando isso acontece, quando nós passamos a vida vivenciando situações que nos levam a reprimir as nossas qualidades, o nosso jeito de ser, o que sentimos, o que desejamos, nós começamos a ficar totalmente desincronizados de nós mesmos. E aí acontece que os nossos pensamentos, eles começam a se tornar avassaladores. Nós começamos já a nos sentir sobrecarregados, até mesmo aterrorizados pelas sensações que o nosso corpo ele traz. Dores físicas, cansaço, indisposição, muito estresse. E aí, dessa forma, todos esses sintomas e os sentimentos, as sensações associadas, né, a essas questões emocionais e mentais que carregamos, vão inundando o nosso corpo. Então, como o trauma existe há muito tempo, e em muitas vezes nós já nascemos carregando profundas memórias traumáticas dos nossos ancestrais, então carregamos as percepções dessas nossas ancestralidades em nosso DNA, é comum que muitas dessas memórias elas permaneçam ocultas, distantes da nossa consciência. E aí por isso que nós passamos a vida carregando um grande fardo, carregando um peso emocional e sofrendo as consequências, mas sem ter a absoluta ideia do que e por que estamos sofrendo com aquilo. E aí, dessa maneira, a gente fica perdido, né? Ah, eu amanheci com dor aqui no ombro muito forte, eu acho que eu dormi de mau jeito, eu acho que, enfim, fiz um movimento errado. E aí aquela dor, com o passar dos dias, vai se intensificando, nada passa, então faz massagem, toma analgésico, toma relaxante muscular e aquela dor não ameniza. E aí aquela dor, ela vai desencadeando outros sentimentos, raiva, frustração, ansiedade, angústia, e aquilo vai se transformando numa bola de neve. E, logicamente, vai afetando toda a parte química do corpo. Então a gente vai ficando agoniado, estressado, não consegue relaxar, não consegue dormir, e aí acorda já de mau humor, e aí nada rende, o dia fica muito puxado, né? Então veja aqui, um conflito emocional que estava lá no profundo surge do nosso inconsciente. Mas como que nós conseguimos, de fato, entender que aquela dor, na verdade, não tem nada a ver com a coisa física, porque eu dormi de mau jeito, mas simplesmente porque houve algum momento do nosso dia que foi, ó, o gatilho, o start para aquele conflito emocional se manifestar. Sabemos que existe um problema, mas não conseguimos identificar exatamente quando, o que aconteceu para aquele problema surgir. E aí o que é que a nossa tendência a fazer é nós presumimos que somos o problema. Não, foi eu que peguei um balde de mau jeito, foi eu que me deitei de um mau jeito e que machuquei. E aí nós ficamos nessa, de presumir o que é que pode, o que é que a gente pode ter feito que explique aquele sintoma. Só que, na verdade, nós vivemos aí tentando, né, encontrar a resposta que explique exatamente aquilo que falta dentro de nós. E aí nós vivemos nessa constante busca, tentando entender, tentando encontrar um motivo válido para aquilo que está nos afetando, nos incomodando.
E aí, movidos pelo medo e pela ansiedade, nós começamos a tentar controlar o nosso ambiente, tentar controlar as pessoas, tentar controlar tudo aquilo que nós acreditamos ser importantes, para que dessa forma nós consigamos nos sentir seguros. Então, quando relembramos da nossa infância, né, geralmente, em algumas circunstâncias, para algumas pessoas, quando criança, você não encontrava um lugar seguro para as suas emoções. Você não conseguia encontrar ali um colo acolhedor, para que você pudesse expressar, para que você conseguisse colocar para fora as suas emoções. E aí, experimentava continuamente lugares de insegurança, de medo, que talvez se você falasse ou fizesse aquilo que você desejava, fosse repreendido, apanhasse. E aí, diante dessas circunstâncias, cada um de nós desenvolvemos defesas, mecanismos de defesas, para que nós consigamos lidar da melhor forma possível com as situações que acontecem ali no nosso ambiente. Então veja que, por exemplo, uma criança, quer seja homem ou mulher, se ela cresceu em um ambiente familiar em que o caos reinava, que o pai batia na mãe, que o pai saía e bebia, fumava, chegava em casa fazendo aquele maior auê, enfim, se os pais sempre viviam brigando, enfim, se a criança ela percebe de que, poxa, sempre a família é um caos, é tudo muito bagunçado, ninguém tem paz, ninguém tem privacidade, ninguém respeita o espaço um do outro, o que é que acontece? Ela vai crescendo e vai desenvolvendo o quê? Eu preciso manter o ambiente onde eu estou controlado. Então eu preciso e eu quero ter paz. Para isso eu preciso sempre estar mantendo o controle sobre tudo, orientando, dizendo o que é que os outros devem fazer, como fazer, sempre comandando ali o ambiente, dando solução para todos e para tudo, para que dessa forma a paz possa reinar naquele ambiente. Mas você consegue identificar como que esse mecanismo, que apesar de ter sido um meio, uma defesa, né, para se a pessoa ter a paz, mas consegue identificar e perceber como que isso influencia os comportamentos dessa pessoa em todas as relações? Uma pessoa que vivia no meio do caos, ela tende a querer controle, paz, tranquilidade, mesmo que para isso ela tenha que controlar outros, controlar as pessoas daquele ambiente, controlar aquelas situações. Então veja, a necessidade, a compulsão pelo controle surge a partir de uma necessidade que ela sentiu e que não foi suprida quando ela era infante, durante o período da infância e até mesmo também durante o período gestacional. Então veja que, se esse padrão nós não tomamos consciência desses fatos, nós não buscamos melhorar e ajustar essas nossas questões internas, esses danos no vínculo emocional familiar, eles ecoam por gerações. Ou seja, algo que veio desde lá da terceira geração atrás, ele vai se passando de geração em geração e a bola de neve vai só aumentando. Então percebam que todos esses traumas que ecoam pela nossa vida, tanto das experiências que vivenciamos, quanto das experiências que nós já carregamos dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, exerce profundo impacto hoje na maneira como nós nos sentimos. E aí que nós entramos no aspecto falando sobre as doenças. A doença, todos os sintomas, incômodos físicos que nos afetam, eles significam que perdemos a harmonia entre nossa mente, entre nossas emoções, entre nosso físico. E sabemos, né, que até também da nossa espiritualidade. Não tem como eu desenvolver e exercer a minha espiritualidade de uma forma saudável se emocionalmente eu estou instável, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou inseguro, se eu estou irritado, se eu estou com raiva, se eu estou frustrado.
Tudo está internamente, diretamente interconectado, interligado. Se a nossa consciência está desequilibrada, e aí se esse fato ele se torna visível e palpável, o nosso corpo manifesta esse desequilíbrio através das alterações corporais. Quer ver um breve exemplo? Observa aí seu corpo. Como que você está se sentindo? Na posição que você está, sentado confortável. Observe seu corpo. Veja a frequência cardíaca. Então você pode apalpar aqui, ó, abaixo, pescoço. Pode colocar aqui os dedos aqui no punho. Pode colocar a sua mão no seu coração. Pode colocar a sua mão aqui, ó, no pescoço, na nuca. Gira. Observa se você está com flexibilidade, se a nuca está muito rígida, se existem muitas dores sobre os seus ombros. Observa sobre sua respiração, se ela está uma respiração controlada, ou está numa respiração muito ofegante, muito rápida, superficial. Põe a mão na sua barriga. Sinta como que está a sua barriga. Sua barriga está inchada? Sua barriga está dura? Põe a mão no seu joelho, estica o joelho. Quando você estica seu joelho, ele faz aquele treco, como que está enferrujado. Põe a mão, vai se apalpando mesmo, vai se tocando, vai sentindo. O nosso corpo, ele torna visível aquilo que está invisível em nosso inconsciente. Então, se eu estou com alguma dor, com alguma rigidez, com algum desconforto, na verdade, essa dor é apenas um processo de somatização daquilo que está aqui na nossa mente. Toda doença, todas as dores, todos os sintomas que surgem, na verdade, na nossa vida, indica que na nossa consciência ela não está mais em ordem. A nossa consciência, ela registra o que não está em harmonia. E essa perda do nosso equilíbrio interior se manifesta no nosso corpo como um sintoma, como uma doença. Os sintomas físicos e ou emocionais que hoje nos afetam nos informa, nos mostra que está faltando alguma coisa. E aí eu te pergunto, e eu quero que você me responda com a primeira frase que vier a mim. O que está lhe faltando? Seja sincero. Pensa e fala, sem racionalizar por muito tempo. E aí, se você desejar anotar isso aí na sua ferramenta, sinta-se à vontade, tá? Eu já peço também que talvez, se você não trouxe aí a sua ferramenta, você já providencie que a gente mais à frente vai precisar. Vou fazer algumas observações, né? Tá joia? Então, quando eu falo, né? Peço que você me responda sem pensar muito. Isso é porque a nossa inconsciência, a nossa mente inconsciente, ela sempre capta e ela sempre vai trazer para a nossa consciência aquilo que nos falta. Porque se nada nos estivesse faltando, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa saúde física estaria sadia, estaria perfeita, estaria íntegra. No entanto, acontece que quando falta algo para nós, quando falta algo para nossa consciência, né? Quando nossa consciência não está sadia, não está em harmonia, adoecemos. O sintoma que nesse momento te incomoda se transforma numa espécie de professor que nos ajuda a olhar, a observar e dessa forma nos desenvolvermos e tornar
cada vez mais a nossa consciência, né? Fazer com que cada vez mais nós tomemos a consciência de nós mesmos, daquilo que nos falta. O sintoma, ele vem como uma forma de mostrar aquilo que está faltando no nosso caminho. Só que nós só conseguiremos entender esse direcionamento, esse aconselho, né? Esse aconselhamento dessas dores, dessas doenças que nos afetam, quando nós entendemos a linguagem do nosso corpo, a linguagem das nossas emoções. A nossa cura, ela acontece quando nós transmutamos a doença. Ou seja, a nossa cura, o nosso estado de equilíbrio, acontece quando nós adquirimos a percepção e a compreensão daquilo que está faltando para nós. Sendo assim, a cura não é possível sem a expansão da consciência. É por isso que eu falei para alguns de vocês quando entraram aqui. Não é as pessoas que escolhem a terapia que escolhe as pessoas. Por que isso? Veja, a terapia, todos sabem que possui benefícios e que pode nos ajudar na nossa vida. No entanto, por que nem todo mundo busca e está disposto a fazer terapia? Porque no processo terapêutico é essencial que nós nos permitirmos a expandir a nossa consciência. Não é fácil. A gente está com um problema e durante o processo terapêutico, né, nós identificarmos, ficarmos cara a cara ali com aquela origem daquele problema. Abrir ali como que, quando a gente está com um ferimento profundo, né, que vai no hospital, as enfermeiras fazem o quê? Será que elas simplesmente põem um lençolzinho ali por cima e deixam? Logicamente não. Elas abrem mais, lavam, higienizam, passam ali algum produto, se for necessário, ponteia, né? Costura, e obviamente isso vai gerar dor. Só que esse é um processo importante para que aquele ferimento ele possa cicatrizar de forma correta. É exatamente o que passamos nesse processo terapêutico. A expansão da consciência, ela até causa dor, desconforto em um determinado momento. Só que à medida que nós nos permitirmos a entender mais sobre o porquê por trás aí dos fatos que tanto nos afetam, nós conseguimos tomar essa consciência e tomar atitudes, ações para mudar aquilo. Tudo aquilo que nós não queremos ser, tudo aquilo que nós não desejamos encontrar dentro de nós, tudo aquilo que nós não queremos viver, tudo aquilo que nós rejeitamos em nós, tudo aquilo que nós ignoramos, rejeitamos e excluímos na vida das outras pessoas, formam a nossa sombra. Tudo aquilo que registramos como uma falta, a falta de um suporte emocional que não tivemos de alguém, a falta que uma pessoa nos faz, a falta de algo que talvez nós precisávamos em um determinado momento da nossa vida, quando nós estávamos desenvolvendo quando criança, mas que não recebemos, tudo isso nos leva a desenvolver mecanismos, comportamentos que visam buscar aquela falta. É por isso que eu pedi para que você trouxesse para a aula um objeto, um alimento que você tanto deseja, que você tanto gosta, que te faz relembrar de alguém especial, que te faz relembrar de um momento da sua fase especial, uma fase da sua vida que você, poxa, essa comida, esse objeto me marcou muito quando eu fiz uma viagem com a minha família. É algo especial para mim. Então veja, todos esses nossos registros, por exemplo, muitas vezes, aqui em Soledade, né, teve a construção do Salão do Rei. E aí, na época, eu era criança. E quando criança, a minha mãe apoiava
na cozinha, né? Ali no refeitório, preparando o alimento pro pessoal. E lá, né, tinha minha mãe, tinha outras pessoas também. E aquele cheiro, sabe? Como criança eu não poderia entrar lá, mas eu passava assim na porta, aquele cheiro Doido de para comida, entrar. aquela comida temperada, e eu doido para entrar, ficar ali e comer. E por incrível que pareça, isso já faz o quê? Isso foi em 2005. Até hoje, se eu passo em qualquer lugar que tem um cheiro similar, imediatamente, é assim, instantâneo, eu volto no tempo e relembro aquelas mesmas memórias. Tudo que ficou registrado na minha mente, daquele momento eu recordo. Então, assim, é, os cheiros estão registrados aqui no nosso sistema límbico. Então veja o quanto que isso é importante. Por isso que muitas vezes nós precisamos nos reconectar, ficar diante dessas situações, né? Expostos a situações, expostos a objetos que nos façam reviver, ressentir aquelas situações, para que dessa forma nós consigamos ressignificar aquele evento traumático, aquele sentimento, aquele registro de falta que nós tivemos. Agora, vocês podem pegar aí seu material, o material A Matriz dos Quadrantes Emocionais, e vamos analisar novamente aí as suas respostas a essas perguntas, ok? Observem aí, principalmente na parte 3 dessa ferramenta. Na parte 3 aí vocês marcaram, observaram e marcaram com qual personalidade você se identificou. E aí, observe que em cada uma das personalidades, né, especialmente na parte 2 do arquivo, tem aí as características, o lado luz e o lado sombra dessa personalidade com a qual você se identificou. E nessa análise, nós podemos tomar consciência sobre quais foram os recursos, as habilidades que desenvolvemos, né, para conseguir superar determinados obstáculos, desafios vividos ao longo da nossa vida. Acontece que, como já destacado anteriormente, à medida que nós buscamos desenvolver e manifestar somente o nosso lado luminoso, o nosso lado belo, atraente, nossa tendência naturalmente é reprimir, excluir, colocar numa caixinha, passar a chave e deixar lá no fundo do armário, lá no escuro. Essas nossas qualidades que nós consideramos ser inadequadas, inapropriadas, nós fazemos uma força muito grande para guardar, para esconder isso. Essas qualidades, essas características compõem a nossa sombra. Então, como que nós podemos definir esse nosso lado sombra? Aí você pode observar aí todos os aspectos da personalidade, as características, né, da sua personalidade que você identificou aí na ferramenta. Tudo aquilo que nós menosprezamos. Então, quais são as características do lado sombra da sua personalidade? Será que você tem rejeitado ao longo da sua vida? O que é que você não consegue aceitar, que faz parte da sua personalidade, mas você não consegue aceitar em hipótese alguma? Mas que mesmo assim você rejeitando, está aqui, ó, em seu inconsciente. O que é que quando você olha alguém e aquela pessoa, aí você olha assim, ó, às vezes nunca viu a pessoa na vida. Aí você vê lá aquela pessoa comunicativa, chega no ambiente onde você está e é uma pessoa sorridente, comunicativa, conversa com todo mundo, é simpático, é amoroso, é bonito, é bem arrumado, é cheiroso, tem um cabelo bonito, tem um olho bonito, aí você olha assim e diz, ixi, que metida, olha só, mas gosta de se exibir, mas gosta de se aparecer. Não, não gostei, sabe? E aí você imediatamente já tende a afastar. Você não quer nem conhecer aquela pessoa, ter uma conversa, enfim.
E aí, o que é que acontece? Você repulsa o que o outro tem, o que o outro demonstra, o que o outro fala, como ele fala. Veja que as características, o que o outro tem, que talvez você conscientemente não tem também, mas que no fundo você gostaria de ter aquilo. Ah, rapaz, olha aquela pessoa como ter uma boa desenvoltura, sabe como conversar, sabe se comunicar. Eu não sei ter essa desenvoltura. Eu não sei nem falar, eu vou falar no meio do povo, começa a gaguejar, e olha só como fulano. E aí você começa a avaliar isso. Mas veja, na verdade, aquela outra pessoa que aciona a nossa sombra, ela nada mais é do que um reflexo daquilo que nós mesmos temos dentro de nós. Mas que por algum motivo ou alguma circunstância ao longo da nossa vida, nós reprimimos. Lembra lá do exemplo que eu dei anteriormente? A criancinha comunicativa, brincalhona, ia conversar com os pais, ia tentar desenrolar, enfim, ter uma troca de ideia com os pais, com os professores, com os tios, mas ela nunca era ouvida. Sempre os pais nunca tinham tempo, sempre era reprimida, sempre era muito bloqueados, né? E aí ela foi se fechando. E aí ela foi perdendo a sua habilidade natural de se comunicar. Ela entendeu que ela não pode abrir a boca se ela não tiver algo assertivo, algo concreto, algo belo, algo extremamente perfeito a se falar. Se é para abrir a boca e estar falando bobagem, melhor ficar calado. Ela entendeu e internalizou isso. Então veja, ela passou a desenvolver esse comportamento. Mas e quando ela se depara com uma pessoa que obriga, que na verdade é um reflexo do que ela tem guardado lá dentro? Que aí ela olha para aquela pessoa e, tipo, não consegui me identificar com essa pessoa, visto que o outro acionou o quê? As suas sombras. Fez com que você enxergasse aquele lado seu que você tanto busca reprimir, tanto busca excluir, que você não gosta por considerar inadequado. Então, todas as manifestações que surgem das nossas sombras existem no mundo, no nosso mundo. Porque, na verdade, as nossas sombras, nós temos medo de descobrir a verdadeira fonte daqueles males, daqueles bloqueios emocionais que nós carregamos dentro de nós. Tudo aquilo que nós não queremos enxergar, tudo aquilo que não gostamos, provém da nossa sombra. A nossa sombra é a soma de tudo aquilo que nós não desejamos ter. Então, gente, perceba o seguinte, entendam o seguinte. Até se desejarem, pode anotar. Só pode nos perturbar aquilo que vem de fora. Aquilo que temos dentro de nós mesmos, mas que rejeitamos. O mundo externo serve como um espelho para tudo o que nós vemos. Na verdade, o mundo externo, ele é um reflexo de quem nós somos, especialmente a nossa sombra. Então você já parou para se perguntar, mas o porquê que isso só acontece na minha vida? O porquê que eu me deparo continuamente com essas situações? O porquê que aquilo que eu mais detesto é o que mais eu vejo? O porquê que as pessoas que fazem parte do meu convívio fazem e falam e se comportam exatamente da maneira que eu não gosto, que me incomoda. O que é que está por trás? O que é que te aciona? Aciona dentro de você quando você está com pessoas que demonstram esses comportamentos. A nossa sombra nos faz com que desenvolvamos medo.
E isso não deve ser surpresa, porque na verdade a nossa sombra ela consiste em tudo aquilo, todos os aspectos da realidade que nós tentamos afastar o mais longe possível de nós. A sombra é tudo aquilo que estamos profundamente convencidos de que é necessário expurgar, colocar para longe, excluir, cortar, eliminar da nossa vida. No entanto, acontece justamente o contrário, porque a sombra contém tudo aquilo que o nosso mundo, precisa para a nossa salvação, para a nossa cura interna. É a sombra que nos torna doentes. Portanto, a sombra, ela tanto nos torna doentes, nos adoece quando nós tentamos excluí-la, mas ao mesmo tempo, a sombra, aquilo que nós mais tentamos não enxergar, é o que pode nos possibilitar realinhar, encontrar essa harmonia interna que nós precisamos. São as nossas resistências, as nossas rejeições que transformam meros sintomas temporários em doenças crônicas, em doenças graves. Quanto mais resistimos àquilo que nós descrevemos como sendo as nossas sombras, mais aqueles sintomas, mais aquelas doenças se manifestam. Agora, novamente, observe e expresse a primeira coisa que surge na sua mente quando eu te questiono. O que te falta é? Anote isso, essa sua expressão aí na sua ferramenta. Observe que essa sua resposta está diretamente ligada com a sua sombra, aqueles aspectos da sua personalidade a qual você tem tentado esconder, excluir, rejeitar. Nossa sombra nos deixa doentes. O encontro com a sombra nos faz sarar e é a chave para que nós possamos entender o que de fato está por trás desses sintomas, dessas doenças que nos afetam e dessa forma curar. Todo sintoma, manifestação física de doença é um aspecto da sombra que se precipitou, que se somatizou e se apareceu, surgiu no nosso corpo físico. É no sintoma que manifestamos aquilo que nos faz falta. Então, novamente, olha para essa sua resposta. O que te faz falta é? É aí nessa sua resposta que você vai meditar, avaliar, identificar onde que está o caminho para a sua cura interna. Bom, veja que é no sintoma que nós desenvolvemos, que nós manifestamos, que na verdade está a resposta, a conscientização que precisamos tomar a fim de encontrar uma solução para aquilo que nos afeta. Aqueles que estiverem preparados para lutar, no sentido de serem mais honestos consigo mesmos, a doença pode se tornar um maravilhoso auxílio ao longo aí dessa jornada. Por quê? A doença nos torna pessoas honestas. Nos sintomas da doença, vivemos e vemos, observamos de maneira clara, de maneira visível, aquilo que nós estamos banindo, estamos excluindo da nossa psique, da nossa mente, da nossa inconsciência, que queremos ocultar. A nossa sombra nos tornam pessoas honestas, porque inevitavelmente ela vai trazer para nossa consciência
aquilo que está lá no abismo profundo da nossa alma, que nós estamos tentando ocultar. Os sintomas tornam os homens honestos, porque torna visível o que nós reprimimos. Então, novamente, eu peço, olha para o seu corpo. Qual que é os sintomas que você está sentindo no seu corpo? Qual que é a doença que você sente? Ah, Natan, olha, eu tenho uma gastrite que me consome vida. Tá. Aí a avaliação que devemos fazer é: o que é que você não tem aceitado? O que é que você está recusando em falar? Por que que você está recusando falar algo que para você é tão importante? Qual que é o seu lado sombra que você está ali, ó, segurando com todas as suas forças para que aquele lado sombra não se manifeste? O seu lado sombra é falar tudo o que te vem à mente? Desbulhar tudo aquilo que está entalado para as pessoas? Esse é o seu desejo? Mas o que que está por trás que faz com que você reprima isso? Ah, é porque quando você era criança, no meio em que você vive, falar, expressar, demonstrar sentimentos, demonstrar emoções, falar o que você está sentindo é considerado inapropriado para uma pessoa que tem que demonstrar uma postura de bom moço, de boa filha, uma pessoa solícita. Até porque os seus pais aprenderam e ensinaram a você de que se você fosse uma pessoa, uma criança rebelde, uma criança respondona, não iria para o céu. Se assim foi as suas crenças e as crenças da sua família durante a sua infância. E aí você crescia com aquele desejo de eu quero falar, eu vou falar tudo que eu estou sentindo para essa pessoa, mas aí depois você lembrava, mas minha mãe disse que eu não vou para o céu, que criança ruim vai para o inferno. Ai meu Deus do céu, e agora? Não, então é melhor eu, para manter a paz, é melhor eu ficar calado. Não é isso que nós, talvez, alguns de vocês vivenciaram ou ouvem muito isso acontecer? Então, a nossa cura interna sempre está associado a uma ampliação da consciência e um amadurecimento pessoal. Se o sintoma apareceu no corpo, porque parte da sua sombra se sobressaiu, logo a cura é a inversão desse processo. Na medida em que você se torna consciente, né, ali por trás daquele sintoma, à medida que você conhece e entende, ah, então quer dizer que a gastrite ela me afeta muito pelo fato de que eu não me expresso? Pelo fato de que eu estou guardando tudo entalado, que eu estou remoendo situações lá do passado e que até hoje eu não consegui resolver? É isso? Sim, é. Ah, então agora, peraí, o que é que eu tenho que fazer? Me diga aí o que é que eu tenho que fazer. Vou fazer agora. Tá, então, resolver, olhar para essas questões. Quando tomamos essa consciência, quando damos esse passo em busca dessa solução, dessa resolutiva, a doença, ó, some. Por quê? Porque simplesmente ela desaparece do corpo, pois ela não tem mais motivo para estar ali. Você tomou consciência, você resolveu, ajustou aquilo que precisava. A doença, como quem diz assim, entendeu o recado. Posso ir embora agora. E você fica em paz. Entendam que, por trás de todo sintoma, existe uma intencionalidade. Ou seja, qual que é a intenção, o meu objetivo, quando eu demonstro essa doença, esse sintoma? Então vamos imaginar da seguinte forma: você
está prestes a tomar uma decisão importante, a dar um passo importante na sua vida. E aí, alguém que está ali ao seu lado, ele, por medo de te perder, talvez de você, enfim, ali vocês terem que se separar, né? Ao longo daquela trajetória da caminhada de vocês, aí a pessoa ela pensa assim: eita, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa para fulaninha ficar ou fulaninha não fazer isso. Eu vou adoecer. Eu vou adoecer, eu desenvolvo uma dor aqui misteriosa do nada, que eu faço uma bateria de exame, mas ninguém vai descobrir por quê. Não tem nada aqui. É psicossomático, eu criei. Por quê? Eu preciso adoecer para que eu diga, fulana, eu tô com uma dor, eu tô doente, eu vou morrer, fique aqui. Aí você vai dizer assim, ai meu Deus do céu, pronto, e agora? Não, eu não vou deixar a fulaninha aqui doente morrer. Eu tenho que ficar. Mas você fica naquele impasse. Não, eu quero ir, eu tenho que ir. Mas se eu deixar aqui, ela vai morrer. Quando não temos consciência sobre toda essa dança do nosso inconsciente, de como que as nossas questões internas, elas nos levam a desenvolver determinados comportamentos. A intenção por trás de algo específico que nós desenvolvemos ou que outros desenvolvem. A doença tem uma intencionalidade, um objetivo. A doença é fruto da nossa própria inconsciência. O ponto exato no tempo em que nós desenvolvemos um determinado sintoma, uma doença que se manifesta, pode nos dar informações importantes sobre a área problemática, o conflito que está se manifestando daquela maneira. Então, pare e pensa assim, ó. O que é que está mais te afetando hoje? O que é que está mais causando dor emocional, dor física? O que é que surgiu na sua vida quando você estava prestes a dar um passo importante, a tomar uma decisão importante? Quais foram os pensamentos, os assuntos que estavam ocupando a sua mente quando um determinado sintoma ou uma determinada doença apareceu? Qual que é o seu estado emocional? Ou como que estava o seu estado emocional quando uma doença apareceu? Nesse período, houve alguma mudança em sua vida? Você precisou dar um passo importante a fim de que você conquistasse um determinado objetivo? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Ou seja, o que é que estava se passando na sua vida interna, mentalmente, quando determinados acontecimentos ao longo da sua vida foram surgindo? Então, o que aconteceu quando eu estava prestes a tomar uma decisão importante, dar um passo importante? São as pequenas coisas do nosso dia a dia que muitas vezes servem como válvulas de escapes para as áreas problemáticas que nós reprimimos, ou seja, o nosso lado sombra. Resfriado, diarreia, dor de cabeça, dor de barriga, ferimentos, quedas, acidentes. O que é que estava prestes a acontecer quando essas coisas aconteceram na sua vida? Qual que é a função, a utilidade desses imprevistos, desses obstáculos na sua vida e nas suas relações? Analise com precisão em que momento surgiu um determinado sintoma. Tente parar um instante e refletir sobre quais eram os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas fantasias.
Os seus desejos que você mais desejava e teve que reprimir. O que é que estava se passando na sua mente, na sua vida, quando esse sintoma, quando essas situações aconteceram? Quando atribuímos intenção e sentido à doença, então, exatamente aqueles comportamentos que a doença nos impõe são as chaves para descobrir o que esses sintomas querem de nós. Então, se minha vida está fluindo, está tudo bem bom, pá, beleza. E aí, de repente, uma doença me faz parar. É um acidente que acontece, eu quebro a perna. É uma doença que me faz ficar de cama. Qual que é a mudança de comportamento? Qual que é a alteração na sua vida que esse sintoma ou essa doença ela impõe na sua vida, que na verdade é uma correção. Na verdade é um alerta que deve ser ouvida e levada a sério. Toda doença quer levar o doente a algum lugar que até então é desconhecido, e situações que ainda não foram vividas. E só quando seguimos esse caminho de forma voluntária e consciente é que daremos significado a essa crise. Agora, que papo de louco, né? Vocês conseguem entender agora por que terapia não é para todo mundo? Você chega com uma pessoa doente, aí chega assim, fala assim para ela, fulano, qual que é a utilidade, qual que é a função aí dessa dor aí que está te paralisando na tua vida? Fulano, por que que tu tá perdendo a oportunidade de viver a tua vida, conquistar os teus objetivos, e tu prefere estar aí em cima de uma cama? O que é que está se passando? O que é que está acontecendo? Qual que é a função disso? O que é que tu ganha com isso? Quem é que ganha com essa tua doença? Chega assim por perto de uma pessoa doente e fala isso. No mínimo, você vai ser taxado de louco, de doido. Você vai, enfim, sofrer o pão que o diabo amassou. Justamente pelo fato de que nem todo mundo ainda tem esse preparo, esse entendimento, essa consciência, não está pronto e preparado para receber esse entendimento. Pois essas pessoas precisam disso, precisam daquela doença. E está tudo certo. Ainda não é o momento dela tomar essa consciência, evoluir na sua vida e dar um próximo passo, ir mais além. Então pare e pergunta, tá, eu estou doente. O que esse sintoma está me impedindo de fazer? O que é que eu gostaria de fazer, mas por eu estar doente eu não estou conseguindo fazer? O que é que esse sintoma, o que é que essa doença está me obrigando a fazer? É ficar tomando um monte de remédio. E por eu estar tomando um monte de remédio, eu fico dopado, eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não consigo viver minha vida. As respostas a essas perguntas, na maioria das vezes, nos trazem esclarecimento, luz para o tema central da doença. Todo sintoma pode oferecer tanto um desafio como uma oportunidade de descobrirmos e entender o problema em questão. Então, não identificar qual é a questão que aquele problema quer mostrar, que aqueles sintomas, que aqueles incômodos querem nos mostrar, não somente, né, continuar ali vivenciando com aqueles sintomas, sem simplesmente tomar essa consciência, aqueles sintomas vão se tornar mais intensos. Eles vão nos cobrar um preço mais alto. Quanto mais nós resistimos aos aspectos da nossa sombra,
mais intensa será a pressão provocada por aquele sintoma. Então, avalie aí novamente na sua ferramenta sobre a matriz dos quadrantes emocionais. Analise qual é a sua identificação com a sua personalidade. Agora, olhe e avalie os aspectos da sua sombra, da sua personalidade. Antes de uma doença, de um sintoma se manifestar no nosso corpo, ela vai se manifestar na nossa psique, na nossa mente, como uma ideia, com um desejo profundo. Então, quanto mais nós excluímos, rejeitamos aquele nosso lado sombra que nós encaramos que é inapropriado, que é inadequado, quanto mais nós reprimimos aquele nosso desejo, porque na nossa mente parece ser algo extraordinário, algo do outro mundo, que não podemos ou que não conseguimos ou que não desenvolvemos, não podemos, enfim, conquistar ou fazer aquilo, essa repressão pelo fato das nossas características sombra, da nossa personalidade não nos permitir, fará com que esse sintoma, aquele desejo, ele cresça significativamente mais. E quanto mais reprimimos esses nossos aspectos do nosso lado sombra, a autorrepressão, os desejos reprimidos dos nossos impulsos, influenciará para que um determinado sintoma ou uma determinada doença, ela comece a se desenvolver em nós de forma sutil. É aquela dorzinha de cabeça chata que de vez em quando nos incomoda. É aquele incômodozinho no estômago, na barriga. É aquela dorzinha de barriga que bate. É aquele cansaço, aquela fadiga nas pernas que bate. Só que quanto mais receptivo, mais tomarmos consciência sobre esses nossos impulsos, sobre esses nossos desejos reprimidos, mais ganhamos energia para a vida. Agora, quanto mais reprimimos esses nossos aspectos, a autorrepressão desses impulsos influenciará para que as doenças, essa doença, essas dores, esses incômodos que estão te afetando agora, se desenvolvam. E tudo isso começa especialmente no plano psicológico. Sintomas, doenças, são partes dos aspectos da nossa sombra, da nossa consciência que se manifestam em forma física. A cura só é possível quando nós buscamos aí nos conscientizar sobre os aspectos ocultos da nossa sombra. Assim, quando nós damos esse passo e nós mergulhamos nesse entendimento, descobrimos aquilo que nos falta. E dessa forma, nos tornamos completos, cheios, preenchidos. Então, essa é uma pergunta-chave. O que é que me falta? Sei lá, uma coisa assim, sabe? Nem eu sei. Não, deixa pra lá que eu não quero saber. É nessa fuga da realidade, daquilo que nós sentimos, que perdemos a oportunidade de descobrir as respostas. Não, ai, tá me dando uma coisa assim, assim, uma agonia aqui no coração, um aceleramento. Tá fugindo de quê mesmo? Tá tentando excluir o que mesmo? Que eu não entendi. Não, é muito difícil. Tá fugindo de encontrar uma solução, é isso? Aí aquela pessoa, quadros de pressão alta e pressão baixa é um clássico caso de fuga da realidade. Ai, minha pressão tá explodindo. Tá sobrecarregada com o que mesmo, tanto? Tá carregando o peso tanto de quem? Tá carregando da conta do mundo todo? A minha pressão tá baixa. De repente a pessoa vai e desmaia. De repente a pessoa, ai, que tô com sono. Ai, tô com sono.
Sim, tá querendo fugir Sim. mesmo de quê? Para não encarar a realidade? Qual que é a questão aí? Qual que é os BO aí que você precisa resolver no momento? Não é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Tá, suas coisas, não é do mundo, é as suas. Não, mas é porque eu não tenho tempo, eu tô muito atarefada. Ah, tá fugindo novamente, buscando se sobrecarregar com o peso dos outros? Entende? A resposta está no que te falta. Me falta amor, me falta carinho, me falta atenção, me falta afeto. Tá, você não recebeu, ok. Mas e você tem se dado amor, afeto, atenção? Ou simplesmente tem vivido a vida assim como um trator, passando por cima de tudo porque eu tenho que dar conta de tudo e não descansa, e não se alimenta bem, e não se exercita, e não suplementa o as reservas que o seu corpo precisa, não tem um tempo para descanso, não tem um tempo para fazer algo por si mesmo. O ponto-chave é esse. Se vocês meditarem, buscarem fazer uma reflexão profunda, chegarão e encontrarão as possíveis respostas que vocês estão buscando lá fora. Estão buscando que alguém diga para vocês o que deve ser feito. Só que lembram? Tudo já está dentro de nós. Às vezes a gente só está esperando a validação, o direcionamento de outra pessoa, porque nós estamos fugindo da responsabilidade de olhar para nós, assumir as nossas responsabilidades e fazer a nossa parte. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Alguém tem algum ponto a destacar, perguntar sobre esse assunto? Foi muito complexo, foi muita informação. É isso aí mesmo. Depois tem que, né, parar, meditar, avaliar, porque é muita informação para digerir assim, no tempo, no tempo curto, né? Mas tem um tempo, um momento aí para meditar, enquanto estiverem ouvindo as músicas neuroacústicas. Jane Cleiton, tem alguma pergunta? Essa sua fala aí a respeito de algumas doenças que a gente desencadeia, né? Eu acho muito interessante porque há uns 6 anos atrás eu desenvolvi túnel do carpo e eu na época eu estava também com acompanhamento com terapias e ela também me falou a mesma coisa, que essa doença talvez tenha sido desencadeada. A gente aparentemente a gente acha que é por conta do movimento, mas que tinha alguma coisa a ver com o meu lado, né? Assim, é como se você explicou, né? Às vezes uma doença que já a mente diz, sei lá como foi. Deixa eu ver que eu É, anotei aqui. qual que era a intenção, né? É, claro que isso é inconsciente, tá? Mas se a gente for parar para refletir, a gente consegue descobrir essa resposta. Qual que era a intenção ao desenvolver esse sintoma? Qual que era a importância e a necessidade desse desequilíbrio, né? Desse sintoma, dessa doença na sua vida? O que é que talvez ela veio como uma maneira de te fazer parar, de te fazer dizer assim, ter uma desculpa, né? Pelo fato de não conseguir falar, eu não quero, eu não posso, eu não dou mais conta. E aí, pelo fato, a resistência em não, eu tenho que dar conta, eu consigo, eu posso, se não for eu quem vai fazer, aí a doença diz, então deixa eu vir aqui te parar. Eu quero ver agora o que é que você vai fazer sem ter o movimento e a flexibilidade da mão. Aí você adoece, você para, aí você diz assim, ó, tô de atestado, porque eu não posso me mover. Ou seja, a dor foi necessária para que dessa forma você mostrasse, você parasse de dar continuidade àquele ritmo.
que para você já estava no limite, que já não fazia mais sentido. Mas o medo de falar, de se posicionar, falou mais alto do que o seu amor próprio, de que o amor pelas suas necessidades, seus limites. O amor pelo outro, no sentido de, não, eu me sacrifico pelo outro, falou mais alto. E aí a doença veio como uma forma de dizer assim: para, Jean-Claude, para. E essas terapias realmente me ajudou muito. Até hoje, o Wendel costuma dizer que eu ainda boto essa dor, que eu fiz uma cirurgia na mão, que me parou mesmo, viu? Porque quando eu olho para um lado, olho para o outro, vejo, sempre arrumo alguma coisa para os outros fazerem. Que, né, a gente também tem que pensar um pouco na gente, né? E Isso, às vezes é automaticamente essa tomada de decisão, de querer agir, de querer fazer. E a gente olha que outras pessoas também podem fazer. Aí agora eu estou mais acomodada. isso. E eu ainda uso o problema da mão. Então aí você olha, né, para o lado sombra, né? O lado luz, que é aquelas qualidades que nós desejamos que os outros percebam. Não, eu sou uma mulher proativa, eu sou uma mulher que dou conta, capaz e tal, tal. Eu tenho que fazer, fazer acontecer. Mas e qual que é o lado sombra lá? Será que é o medo de não ser amada, se você não fizer? É o medo de ser excluída, de ser rejeitada? Aquela dor que você tem um pavor só de imaginar que aquilo pode acontecer, que te faz buscar suprir, compensar aquilo ali. Entende? Maiara? Eu consegui entender, e agora que você falou, né? Eu até coloquei ali o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, que eu ia fazer um serviço de babá, e aí a mulher, ela já me conhecia e tal. Ela falou, vou falar com meu marido. Aí depois, quando ela veio me procurar, né? Pra falar, Mayara, pode fazer um preço mais barato? Aí eu pensei, respirei fundo, falei, caramba, eu já dei um descontão, né? Aí eu vou descontar mais ainda. Aí eu fui e fiz para ela. No outro dia eu amanheci com a garganta travada. E eu não via isso como uma falta de amor por mim, né? E você falou aí de se sacrificar pelo outro e tudo, né? Eu não via isso. Agora eu até anotei aqui para eu parar de fazer isso. Porque eu fiquei 2 semanas desse jeito, mesmo depois de eu ter desfeito o acordo, falar, olha, eu me equivoquei, não vou conseguir fazer por esse preço para você, porque não vai ser vantajoso para mim, né? E tal, não sei o que lá. E aí, mesmo assim, ficou 2 semanas a bendita da grife. É realmente muito sério, sim. Exato. Então veja, o não que você não conseguiu falar, aí a sintomatologia veio para dizer assim, não conseguiu falar não. Então aqui vamos travar aqui, vamos fazer com que ela perca a capacidade de expressão dela, né? Esse sapo ali que ficou ali travado. Vamos aqui trazer uma forma para que ela consiga olhar para isso, para que ela consiga enxergar e ver que não é legal essa repressão, entende? Então, o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele sempre vai nos dar as informações que a gente precisa. Então, eu quero falar algo mais trava, sabe? Gagueja, é aquela coisa. Não sei, tá? Quando foi que você foi reprimido? O que é que acontecia quando você sempre ia falar alguma coisa importante? Quem era que lhe bloqueava? Como que era o ambiente à sua volta? Então, hoje, muitas pessoas, não é nem porque que elas não querem falar o que elas pensam e sentem, mas é que quando elas tomam essa decisão, o corpo traz as sensações de volta, de excluída, de julgamento, disso, daquilo outro. Lembra lá no começo do exercício? O que é que te faz? Quais as sensações que esse objeto ou esse alimento te traz?
Ah, eu lembro do cheiro, do tempero da minha mãe, isso, aquilo, outro. Pro lado negativo também vale, gente. Aquilo que nós reprimimos lá na nossa infância, que a gente se recusa a olhar, e que de fato a gente agora eu vou dar um próximo passo, mas o inconsciente não é porque a gente não está lembrando, mas o inconsciente está lá. Ó. Opa, vai fazer o quê? Não, peraí, deixa eu te relembrar aqui o que é que acontece quando você fala isso ou quando você faz isso. Deixa eu trazer aqui só uma amostrinha grátis. Aí você começa a se tremer todo, começa a suar frio, começa o coração a disparar, porque aquela coisa, eu estou próximo a falar algo que talvez os outros não vai gostar. E aí o seu corpo relembra. Olha o que é que vai acontecer quando você fizer isso. Pode acontecer algo bom ou negativo. Ah, o corpo, ele fala primeiro, antes do que a nossa própria voz. Por isso que é importante. Então a gente fica assim, fulano, o que é isso mesmo? Ah, olha, eu estou sentindo assim, assado. Mas para por um instante antes e reflita. Você já sabe das respostas. Seu corpo ele já tem uma memória perfeita que ele te faz relembrar o que ou quando, quem, o que é que fez para te fazer sentir esses sintomas. E aí, primeiro passo é olhar para isso e acolher, né, o nosso lado luz e sombra. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Mas também eu sou uma pessoa muito chata, que quando eu não gosto de uma coisa, eu falo mesmo. Ó, fulano, vem cá, isso aqui não tá legal para mim, não tá dando certo. Vamos aqui mudar, vamos resolver, vamos refazer esse projeto aqui. Eita, fulano, mas tu é muito chato, tu é muito exigente. Não, não sou chato, não. É porque se eu entalar, se eu engolir isso aqui, eu vou ficar entalado. E não vai dar bom para mim. Vamos aqui mudar. Isso é o equilíbrio entre o lado luz e sombra. E claro, isso requer empenho da nossa parte, trabalhar isso. E é isso que nós já estamos fazendo, né? Aí no nosso processo terapêutico, tomar essa consciência e fazer os ajustes práticos para o nosso benefício. Ok, gente? Muito obrigado aí, viu, pela presença de vocês mais uma vez. Pronto, deixa eu ver aqui.